Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Por aqui vocês acompanham muitas dicas sobre corte e costura, tá? Eu me chamo Johnny Cleibson, sou professor de corte e costura e por aqui eu passo muitas dicas e muita informação para que você consiga produzir as suas peças de maneira mais fácil, utilizando um método muito bacana de ensino, tá? A dica de hoje que eu vou passar para vocês é como fazer um cós de maneira perfeita para que você possa colocar em suas peças e ter uma mobilidade bacana. Essa dica daqui, principalmente, eu estou fazendo esse vídeo para atender a uma dúvida de uma aluna dentro do meu método Descomplicando a Costura. Eu vou falar dele lá no finalzinho do vídeo para que vocês possam entender de maneira mais clara. Essa dica do cós aqui, principalmente você pode estar utilizando em calça, em saia, em short, tá? Em qualquer outra peça que você precisa dar sustentação na parte da cintura. E aí, hoje eu vou trabalhar com essa máquina de costura reta para mostrar para vocês os detalhes e mostrar como que você vai fazer para produzir essa peça. Lembrando que a dúvida dessa peça aqui é que uma das minhas alunas conseguiu montar uma saia, mas aí a cintura ficou sem mobilidade, ou seja, sem elasticidade para que possa passar no quadril. Então a dica que eu vou passar para vocês de como montar o cós é para que ele tenha elasticidade, ou seja, tenha espaço bastante para o elástico correr dentro da peça e você ter essa mobilidade para vestir tamanhos diferentes. A gente começa da seguinte forma: eu estou trabalhando com um elástico de 50 milímetros, que é esse elástico aqui, e aproximadamente 1,5 m de Oxford, que é um corte que eu tenho aqui de tamanho 1,5 m, e a largura dele nós temos aqui cerca de 10, 18 a 19 centímetros, é o que você vai precisar usar. A dica é o seguinte: você vai dobrar esse tecido e vai posicionar esse elástico dessa maneira aqui. Dobra o tecido, posiciona o elástico e faz uma costura por fora do elástico, seguindo essa rota aqui, ó. Esse detalhe: iguala o tecido, ajusta o elástico e costura sempre por fora. Mais ou menos um dedinho aqui na parte de baixo é o que a gente vai deixar de diferença para o tecido. Automaticamente você pode ir ajustando e já se guiando por aqui, ó, e costurando cerca de um dedinho para fazer com que o caminho do elástico ele passe aqui por dentro de maneira mais fluida, tá? De maneira mais fácil. Então sempre deixando aqui um dedinho, eu vou fazer essa costura até o final da minha peça, lá embaixo, ajustando os dois lados aqui. E aí, uma próxima dica, para que não fique aberta essa parte de baixo, você também vai passar uma outra costura prendendo esses dois tecidos aqui, ó, tá? Para que ele não saia do local. Então aqui embaixo eu vou passar uma outra costura. Lembrando que você pode fazer essa mesma dica aqui na sua máquina doméstica, na sua máquina pretinha, tá? Ou na sua máquina branquinha, aquela máquina que você tem na sua casa que faz o ponto de costura reta e do zigue-zague. Após passar a costura, você vê que aqui a gente vai passar o elástico na parte de dentro agora. E aí com uma pinça eu vou fazendo esse detalhe para que você veja bem como que a gente vai fazer. Então eu vou passar aqui dentro até o final. E a dica é que você não deixe com que o elástico vire aqui dentro, ou seja, ele tem que ir de um lado a outro, sempre com essa parte aqui dentro, ó, sem permitir que o elástico vire ou faça alguma curva aqui dentro do cós. Então eu vou passar por ele até o outro lado, vou seguindo aqui, bem simples essa parte, e aqui eu consigo fazer a retirada da minha pinça. Tirou a pinça, pega um broche ou um alfinete, prende aqui a cabeça do elástico para que ele não saia, e aqui você vai puxar toda a parte do cós em direção ao elástico aqui, ó, desse formato. Você observa que o elástico ele não dobrou aqui dentro hora nenhuma, e aí vai ficar muito mais fácil a partir de agora. Você puxa o elástico e ajusta dessa forma aqui, puxa novamente o elástico e ajusta novamente, sempre fazendo esse movimento. Você vai puxando o elástico e fazendo esse movimento de sanfona aqui com a sua mão, ó. Puxa novamente e aqui você vai fazendo este movimento até de maneira que você sinta que o elástico está bem rígido nessa parte aqui de dentro. Após isso,
passa mais um alfinete na outra ponta, corta, e agora você vai passar uma costura no meio desse elástico aqui junto comigo. Então você vai posicionar a entrada do seu elástico, vai fazer essa costura, passar do alfinete, e agora você vai segurar, esticar e costurar. Segura, estica e costura. Segura, estica e costura. E você vai seguindo com esse detalhe até o final do seu cós. Segura, estica e costura. Essa dica vai permitir você fazer um cós de uma peça quase que com acabamento industrializado, para você entender e como que essa peça vai dar um caimento perfeito na sua saia, no seu short, na sua calça. Aqui, novamente, vou passar uma costura no meio do meu espaço aqui em cima. E aqui eu vou, ó, puxando e costurando. Vou puxando e costurando. Agora eu volto e aqui nesse meio eu faço uma terceira costura, seguindo esse espaçamento. Dessa maneira o meu elástico começa a se posicionar de uma forma mais profissional e a minha peça ela acaba ganhando destaque na qualidade da costura. Veja a diferença de um lado com 3 costuras e do outro com apenas 2 costuras. Então aqui eu sigo novamente fazendo a costura até a parte de baixo, concluindo. E aí, se você quiser fazer uma quarta costura nesse espaço aqui, o seu elástico ainda vai ficar com um acabamento melhor. Por exemplo, eu vou optar aqui para poder fechar o vídeo de maneira mais perfeita. Eu vou seguindo aqui e vou costurando até lá no final, olha, passando mais uma costura e você vê a diferença do cós, como ele fica com 4 costuras e também com 3 costuras. Se com 3 costuras ficou legal, com 4 costuras aqui ficou perfeito. Então eu sigo fazendo essa costura até aqui o restante, concluo e agora eu vou mostrar para vocês a diferença, tá? O legal de fazer esse acabamento aqui é que você ganha bastante mobilidade na hora de você montar a sua peça, na hora de aplicá-la junto à sua calça, à sua saia, ao seu short, e você consegue principalmente ter essa mobilidade e esse funcionamento de passar no quadril, tá? O legal de aprender isso aqui é que você vai ganhar muita autonomia e praticidade para que você consiga produzir as suas peças de maneira mais rápida. Se você gostou desse vídeo, deixa eu te falar que eu também tenho um método chamado Descomplicando a Costura. Lá eu já tenho mais de 1000 alunas aprendendo a costurar de maneira muito simples e muito descomplicada, entendendo dicas como essa daqui para facilitar todo o processo da costura. Se você acha que a linguagem de ensino é muito fácil, dentro do meu método ainda é de maneira mais clara para que você não tenha complicação nenhuma. Para mais informações, na descrição desse vídeo tem um link, então você vai clicar, falar com alguém no suporte e saber todos os benefícios e vantagens de ser aluna e aluno meu dentro do meu método Descomplicando a Costura, e eu te espero por lá. Gostou do vídeo? Comenta, compartilha, fala para tua amiga que é costureira e diz para ela que por aqui a gente tem muito para aprender e muito para facilitar todo o processo do corte e costura.